Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O vídeo de hoje é sobre a adubação nas mudas de rosas do deserto, pós a sua germinação. Quanto tempo eu preciso esperar para adubar e quais os tipos de adubo eu posso utilizar nessa fase nas mudinhas? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria, ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte. Essa pergunta veio logo depois do vídeo que eu postei sobre as sementeiras, né? Como fazer para a produção de mudas através das sementes de rosa do deserto. Eu vou responder essa pergunta, achei muito interessante essa pergunta. Tá certo? Vou falar inclusive de alguns itens bem interessantes, bem importantes para que você conheça, tá certo? Fique até o final que tá bem bacana esse vídeo aqui. Não é só com as plântulas, né? As mudas recém-germinadas de rosa do deserto. São para todas as plantas, tá certo? Olha, o que acontece é o seguinte. Quando as plântulas germinam, tá certo? Você já pode iniciar a adubação, ok? O que eu sempre comento aqui é que você, quando elas estão na fase de semente, não adianta você fazer a adubação, tá certo? Se for caso de bandeja, em que haja também a irrigação, né? Nessa fase, os adubos vão ser lavados pela água da irrigação, porque as sementes não têm raízes, ok? Então, somente quando há a germinação, tá certo? Posterior à germinação, as raízes já vão estar se desenvolvendo. Nessa fase, seria interessante a começar a adubação. Na fase da semente, que nem eu já falei aqui, não adianta você colocar nutriente, porque as sementes não vão absorver nutriente nenhum. No caso específico da rosa do deserto, tá certo? Entre 2 a 3 dias após a germinação, as raízes delas, que na verdade são ainda chamadas de radicelas, né? E as raízes principais vão estar ainda em crescimento, você pode efetivamente começar a fazer a sua adubação. No caso da rosa do deserto e cactáceas no geral, a germinação é muito rápida, tá certo? Então, o pessoal, a minha equipe, por exemplo, já utiliza o adubo juntamente com as sementes, porque a sua germinação é muito rápida, tá certo? Então, aqui nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas,
nós utilizamos o coach, tá? Aqueles adubos bolinhas, né? Que liberam os nutrientes lentamente. Então nós temos tido bastante sucessos com relação, tá certo, à germinação, sempre utilizar, tá, o substrato estéril, tá certo? E já com as sementes nós já colocamos, tá certo, os coaches, ok? No caso, os coaches, tá certo? Eu vou falar daqui a pouco dos outros adubos, ok? E elas germinam e elas já começam a absorver os nutrientes e temos tido resultado muito bom com relação, tá, à germinação e à pós-germinação. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Aqui eu vou deixar um segredinho, tá certo? Que eu não utilizo, por exemplo, o bocache nessa fase, principalmente porque no caso do bocache, eu preciso esperar que os micro-organismos se desenvolvam, tá certo? Para que haja a liberação de determinados nutrientes para as plântulas, né? Para as mudinhas. Por isso eu utilizo nessa fase mais o coach, tá certo? E o adubo, tá, líquido, que eu postei faz poucos dias aqui um vídeo sobre isso. Você pode sim utilizar alguns tipos de adubo orgânicos também, mas cuidado com a salinidade desses adubos. Muita gente tem falado aqui sobre adubação, por exemplo, com esterco de galinha ou esterco de boi. O grande problema é a salinidade, é a alta salinidade desses materiais, tá certo? Que eu não conheço todas que tem no mercado, ok? E elas podem acabar afetando negativamente, tá? Para as mudas, para que vocês entendam, tá certo? Ninguém vai dar uma feijoada, tá certo, para um bebê recém-nascido. Vocês estão entendendo? Isso vai causar um problema sério do neném, tá certo? Então, no caso das mudas, das plântulas, tá? As primeiras radicelas, as primeiras raízes, do sensível, tá certo? Então, jamais coloque, por exemplo, um adubo tipo o NPK tradicional, tá certo? Ou, por exemplo, no caso do esterco de boi ou esterco de galinha, tá certo? Se vocês forem usar isso, vocês deverão diluir muito bem esses materiais, esses adubos para fazer essa aplicação. Senão, com certeza, vai queimar as plantas, vai queimar as raízes, as primeiras raízes dessas mudinhas. Voltando a fazer essa comparação, né? Por isso que os bebês são alimentados por leite, né? E não por uma feijoada, um churrasco, tá certo? Então, esse comparativo eu estou fazendo quando você basicamente tem gente que utiliza o NPK tradicional, aquela das bolinhas de 3 cores, vermelho, branco e cinza, tá certo? Nessa fase é praticamente mortal para as mudas, tá certo? É muito forte, a concentração é muito elevada, tá? Para as plântulas, mesmo sendo rosa do deserto, suculentas e cactos. Nessa fase, nós utilizamos basicamente o coach, tá certo? E em outros experimentos, nós utilizamos os adubos líquidos, tá? Bem diluídos. Assista o vídeo sobre os adubos líquidos, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Você pode clicar e assistir esse adubo, tá? Você vai entender bem o que a gente está falando aqui. Vocês entenderam a importância dessa pergunta? Então, para quem aqui está assistindo esse vídeo e está planejando a produção a nível até comercial, tá? Vocês têm que prestar muito atenção nessa fase, principalmente das mudas, que eu fiz o comparativo com o neném, tá certo? Com uma criança recém-nascida, tá certo? Todos os cuidados que nós devemos ter, tá? Principalmente para que nós consigamos um bom desenvolvimento das plântulas, tá certo? E
a consequente produção de mudas. Envie você também a sua pergunta, as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal a passar dúvidas e informações técnicas de uma forma mais simples para que você consiga cultivar, tá certo? Desde a germinação até a fase adulta. Conto com vocês, tá certo? E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas, principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples e você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá, vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever também, ok? Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam: alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.